Olá, boa noite para todos e todas. Tudo bem? Muito bom. Hoje nós temos uma live especial sobre pós-quarentena. Vamos conversar com a Kalinka Carvalho, que é uma personal organizer especialista em organização pessoal e produtividade. Muitas de vocês já conhecem a Kalinka, mas eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece e hoje vai conhecer as ideias dela para a gente se organizar melhor nesse momento pós quarentena, né? Eu gostaria de falar que é pós-pandemia, mas não é ainda, infelizmente, mas já é pós quarentena para a maior parte das pessoas. Eu vou então pedir que vocês me contem aí, quem tá entrando agora, já vi um monte de gente conhecida. Me contem de que cidade vocês estão falando. Eu amo saber de que cidade vocês são, porque eu gosto de saber onde é que a gente chega com o nosso conteúdo, né? Então me conta aí de que cidade vocês são. Se você acha que o conteúdo dessa live é legal para vocês, pode interessar os amigos e as amigas de vocês, compartilha, ó, entra aqui no aviãozinho e compartilha essa live, chama seus amigos, suas amigas, seus parentes, suas primas para participar. Olha só, tem gente de Fortaleza, que delícia, Cláudia de Fortaleza, Mato Grosso do Sul, adoro, Salvador, tá vendo, gente, a mágica da internet fazendo a gente levar conteúdo para quem tá bem distante da gente. Legal, não esquece então de compartilhar a live, eu vou olhar aqui que eu vi que a Kalinka já entrou. Conta pra mim, gente, antes de eu chamar a Kalinka, vocês já estão voltando à rotina que vocês tinham antes ou vocês ainda estão de quarentena? Quem pode, né? Não é todo mundo que pôde e precisou ficar nessa quarentena. Me contem aí. Vou ver aqui. Kalinka esperando. Vamos lá, espero que eu tenha feito tudo. Boa noite! Aê, Eba! Adoro! Boa noite! Que Tudo bem? saudade! Muita saudade. Antes de começar aqui, eu tava tentando pensar qual foi a última vez que a gente fez alguma coisa juntas. E foi na Scholar Office, né? Ah, foi mesmo. Juntinhas foi, depois a gente se viu, mas foi na Scholar Office que a gente Tava fez coisas juntas. juntas, Amanhã é eu vou ter um verdade. webinário com ele sobre home Ah, office. eu sei, eu vi. Ó, eu tava perguntando antes de você entrar aqui, né? Quem já voltou, tem gente que ainda tá na quarentena, tem gente que, vamos ver aqui, ainda tá na quarentena. As que responderam ainda estão na quarentena. Legal, gente. Tá voltando aos Então, pouquinhos, né, Ingrid? Tem um isso, eu acho que pessoalzinho as que ainda pessoas. tá resguardado, mas tem alguns Sim, e mais eu acho pra que, como voltar. a gente tem gente de muitas cidades, cada estado, o Brasil é muito grande, né? Então, cada estado tá no momento. Então, legal, ó, se a maioria não voltou ainda, então as dicas vão ser melhores ainda, porque aí a gente vai poder. Essas dicas valem pra tudo, pra pós-quarentena. Pior que é pra verdade. Eu vou colocar aqui qual que é o tema da nossa live, Cá. Enquanto Tá. isso, você não quer ir se apresentando? Eu já disse que você é personal organizer, especialista em organização digital e pessoal, né? Faz tudo aquilo que eu não faço, faz foto, organiza foto, todas aquelas coisas que eu não faço. Consultora, palestrante, mas conta você um pouquinho mais e eu vou colocar o nosso tema aqui. Então tá, eu sou Kalinka Carvalho, eu sou consultora em organização, eu gosto de me denominar assim. Hoje eu estou no nicho de organização pessoal e digital. Comecei no residencial, mas hoje eu estou muito mais, agora com a pandemia, inclusa nessa área digital, na área de internet, nessa parte de organizar fotos, organizar arquivos, organizar redes sociais, que a gente está numa demanda muito grande. Também tem um blog, um canal do YouTube, onde eu contribuo com conteúdo, falando sobre o tipo de organização e como você pode organizar a vida e ser mais produtivo, né? Mas agora, atualmente, eu estou muito mais nessa área focada de organização pessoal e produtividade, que é o que as pessoas estão mais procurando hoje nessa época de pandemia. Está sendo muito legal trabalhar diretamente com isso e a demanda aqui aumentou muito na pandemia, Ingrid, muito. Eu imagino. Se para mim aumentou muito a demanda de como organizar a rotina da casa e como desenvolver as rotinas da casa, para você é exatamente a mesma coisa. As pessoas estão em home office e precisam saber se organizar em casa, né? Sim. Então Isso é isso aí. é engraçado porque, assim, só para compartilhar um pouquinho com vocês. Eu já tinha uma rotina, né? Com a minha filha na escolinha, meu marido e eu já trabalhamos home office há alguns anos, né? Já temos um home office aqui em casa.
E com ela não podendo ir para a escolinha, a gente teve que readaptar a rotina. Então, até quem é organizado teve essa readaptação. Então, para vocês entenderem que não é uma coisa assim drástica, mas é uma coisa necessária. A gente teve que readaptar. Eu, à tarde, fico com ela e à noite eu estou trabalhando. Então, a gente readecou as rotinas aqui para que os dois pudessem trabalhar. E isso aconteceu com muita gente, né, Ingrid? Muita gente teve que fazer. Imagina quem não tinha nenhuma rotina estruturada. Não, quem não tem nenhuma rotina sofreu mais, com certeza. Eu vejo pela minha área, que é a organização das rotinas da casa, quem não tinha nenhuma rotina, na verdade, se irritou num nível, assim, surreal. Stress, porque né? as coisas da casa começaram a pular no nosso colo, né? E acontece isso também com a rotina pessoal, né? A mesma coisa. Sem a rotina da empregada que não pôde vir, que ficou um tempo afastada, né? Tem tudo isso que também agravou um pouco, né, as pessoas, né? Sim, ó, a Priscila tá falando aqui que ela foi uma delas, ó, ficou enlouquecida. E fica mesmo. Não, a mulher, assim, ela é muito, literalmente. A mulher, ela é muito, a vida pessoal e a vida da casa e a vida profissional é muito colada. Então é muito difícil descolar, né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente já cria essa responsabilidade de cuidar da casa, de ter tudo sob controle, né? Então é bem legal. Eu acho interessantíssimo porque como eu migrei do residencial para o pessoal, essa coisa de ter as tarefas de casa, também às vezes a gente tem que abordar esse tipo de coisa porque faz parte, né, do desenvolvimento do pessoal, da sua rotina. A parte também maternidade me deu um amplo conhecimento depois que eu virei mãe. Foi surreal, assim, se eu ver realmente o que acontece. Tudo que eu sabia na teoria, coloquei na prática, deu certo. Eu falei, minha filha adora uma rotina. Não, ela já sabe até o criança horário de ama a comer, de rotina. tomar banho. Ela é engraçadíssima. Ela fala tomar banho, ela fala papá. Ela que avisa pra gente na hora dela. Ai, adoro. Ó, tem a Silvia falando aqui, eu tô quase infartando com tantas demandas ao mesmo tempo. Silvia, tá todo mundo assim. E a Ana Flávia falou que ela não ficou enlouquecida porque ela é aluna da Ingrid. Aê! A Ana é daquelas alunas, Cá, que já fez tanto curso que já ganhou estrelinha. Eu falo pra ela que ela já ganhou estrelinha. Legal. Já vai preenchendo, né, o quadrinho de todos os cursos que fez. Isso. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer um resuminho para a gente poder começar aqui no nosso assunto. Então, basicamente, o que aconteceu? A gente tinha lá nosso normal, nossa vida, alguns mais organizada, outras menos, outras sem qualquer organização da rotina da gente, né? Aí, de um dia para o outro, mudou tudo. Enfim, a gente deixou de ter qualquer referência com que a gente tinha daqueles nossos sair de casa, voltar no horário. A gente perdeu um pouco essa liberdade, né? O que impacta muito na nossa questão de organização. Voltamos para dentro de casa. E aí, o que aconteceu? Agora a gente teve uma readaptação aí, X, cada um da sua forma, e agora, aos poucos, a gente está retomando 3 meses depois, Cá. Então, o que é que eu percebi? Eu percebi que algumas pessoas, elas nem sequer chegaram a pensar que elas poderiam ter uma rotina mais organizada em casa, mas a principal coisa que eu percebi foram pessoas ou desenvolvendo rotinas legais que elas querem manter. Eu vi clientes minhas que desde cuidar da casa, agora ela sabe porque fez um curso, ou agora ela está estudando. Eu vi muita gente fazendo vários tipos de curso online de cozinhar, de barista, de vinho, de coisas pessoais, então ela não quer perder esse hábito, mas também muita gente se enveredando para hábitos que não são tão bons, né? Não acordar, de repente, no horário adequado, deixar para trabalhar muito à noite, comer trabalhar muito. E comer muito é clássico. Eu estava falando com a Andresa hoje, que é uma nutricionista que vai fazer uma live comigo daqui 2 semanas. Depois eu vou contar para vocês. Legal. É isso. Então, eu queria começar perguntando para você, assim, pela sua experiência com seus clientes, né? O que impede que as pessoas tenham uma vida mais organizada? Porque, assim, eu vejo que a desorganização, ela, obviamente, ela não é para sempre. Obviamente que dá para mudar. Tem gente que diz, eu nunca vou me organizar. Eu falo, não bloqueia. Porque eu e você e nossas colegas temos histórias incríveis de pessoas que passaram a ser organizadas. Então, é claro que a gente pode se organizar. Em que nível que é outro assunto, né, Cá? Mas sim, eu queria te perguntar o que impede que as pessoas, em geral, tenham uma vida mais organizada? Ou seja, o que impediria que antes eu não estava com a vida organizada, mas agora eu resolvo estar Essa pergunta é excelente, Ingrid. O que aconteceu? Quando a gente se viu em casa, preso,
as prioridades da nossa vida mudaram. E isso é uma coisa que eu trabalho muito em organização pessoal. A gente estava acostumado a sair para se divertir, a passear, e aí a gente começou a perceber, sentir falta de estar com outras pessoas, de praticar algum esporte, várias coisas a gente foi impedido de fazer. E isso deu uma angústia em várias pessoas. E aí elas começaram a perceber o que era prioridade na vida. Ficar algum tempo sem abraçar um familiar, ficar algum tempo sem praticar um esporte que fazia bem para ela, liberava adrenalina. Muitas pessoas estão entrando nesse estresse, às vezes por hormônio, ficar em casa, você não libera energia, você não sai para dançar, você não se diverte. A gente tem hormônios que trabalham. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com organização pessoal, eu comecei a perceber que são pessoas diferentes. Cada um tem o seu perfil. A gente não pode fazer uma cobrança de uma pessoa para que ela seja organizada e outra não. Nós temos perfis diferentes, convivemos com pessoas diferentes e é importante a gente se conhecer, saber o que é a nossa prioridade para a gente poder entender que ferramentas, que metodologias, que técnicas nós vamos usar na organização pessoal. Porque não adianta, para mim, Kalinka, funciona essa ferramenta, mas para Ingrid pode funcionar uma outra. Tem gente que tem mais habilidade, a gente fala de perfis, né? Tem gente que tem um perfil analógico, que é o papelzinho, a agenda, o caderninho, e é super normal. Tem gente que acha que tem que mudar para o digital, não é assim, gente. Você tem que respeitar o seu perfil. Tem gente que é muito digital, que não quer nem ouvir falar em papel, que acha o papel absurdo. E tem os perfis mistos, que gostam. Eu sou muito perfil misto. Eu sou misto também. Adoro uma agendinha, uma canetinha colorida, uns post-its, mas também precisei adaptar várias das minhas agendas, várias das minhas ferramentas para o mundo digital. Mas é importante você conhecer o seu perfil, saber. E essa coisa de você ficar em casa abriu a mente de muita gente. Muita gente achava, não tinha parado para olhar para dentro de casa, para olhar para as atitudes. Muita gente passava o tempo fora, não ficava tempo com a família. Agora ter que conviver com a família para ela foi um impasse. Como é que eu estou me relacionando com a família? A gente, na organização pessoal, a gente fala das áreas da vida, né? Tem tantas áreas para a gente tomar conta e às vezes a gente só está pensando em trabalho. Então, muita gente em casa percebeu que nem sempre só o trabalho é o mais importante. Você precisa ter tempo para a família, você precisa cuidar de você mesmo, você precisa ter tempo para relaxar. Tem várias pessoas que começaram a fazer yoga, meditar, né, Ingrid? Tem muita gente fazendo essas coisas. Por quê? É se reconectar com você, entender um pouquinho, a minha essência, ai, que legal, poder respirar. E muita gente viu que é importante desacelerar. Tem gente que viu uma vantagem, né? É muito legal isso. Então, acho que a principal coisa que mudou assim, nas pessoas foi essa coisa da prioridade. Muitas pessoas viram o que é realmente importante, porque a gente só saía de casa se era para comprar alguma coisa, né? Então, e comprar o essencial. Teve gente que começou a não... Teve gente que comprou a mais porque queria estocar, isso era o errado, né? Porque achou que ia faltar. Mas teve gente que falou assim, não, eu vou comprar só o básico, né? Para não ter... E ia lá, comprava o básico. Então, a gente tem os níveis. Então, assim, para a pessoa ser organizada, ela primeiro precisa parar e pensar. Então, acho que a pandemia fez isso, né? A quarentena fez as pessoas pararem um pouquinho. Peraí, como é que eu fazia tal? Então, algumas coisas vão mudar, sim, nessa pós, né? Agora o pessoal retornando. Mas tem muitas coisas que precisam ainda ser enraizadas. Pessoas que gostaram dos hábitos que mudaram. Pessoas que começaram a cozinhar, acharam divertido. Ficar mais tempo com a família, curtir a família. Eu, por exemplo, aqui aprendi várias atividades infantis. Brinquei de tudo, liberei a criatividade. Então, assim, foi bem... É cansativo. A gente fala que é cansativo sim, né? Mas você tem que tentar entender de uma forma positiva. Quando você leva o positivismo, melhoram as coisas. Legal. Então, Cá, eu queria apontar então duas coisas que você falou. Primeira coisa, eu não começo a minha organização pessoal comprando uma agenda que funciona para minha mãe, nem baixando um aplicativo que funciona para o meu filho de 13 anos, né? Exatamente. Perfeito. Isso eu acho que é ótimo. Tinha até uma pergunta aqui da Gislaine, que era qual o melhor tipo de planejador, né? Se é papel ou digital, ou seja, é o que se adapta ao seu perfil. Depois eu vou falar um negocinho bem interessante, a diferença, que aí o pessoal vai começar a entender um pouquinho desse contexto. Legal. E aí eu queria voltar uma coisa que você falou, bem no comecinho da sua fala, que é a questão da prioridade. Eu tenho estudado há mais de um ano, exatamente há 1 ano e 2 meses, e eu falo estudar porque eu volto, vou e volto, naquela teoria do essencialismo. Inclusive foi esse livro aí, o Essencialismo, que ele me fez mudar muita coisa. Na minha empresa, inclusive, me fez me afastar de algumas pessoas e de coisas, de valores. Sim. Que a gente acha que é só legais. coisas, né? Que a gente tem a mais. Às vezes a gente não tem são pessoas coisas, que nos não, fazem são mal. pessoas tóxicas também, né? Então me fez pensar muito nesse ponto. Isso é maravilhoso. E eu percebi que nesse momento
o que talvez você esteja também querendo dizer é que as pessoas estão fazendo mais ou menos como lá no essencialismo, porque lá o que é que ele diz? Ele diz basicamente que a gente não tem que ficar pensando muito no que é o essencial, vamos dizer assim, né? Aliás, perdão, no que vou tirar. Ele diz, não é para você focar no que vai sair, mas sim no que é essencial e daí o resto sai. Né? Então, assim, você pensar quais são as coisas que você quer. O Christian Barbosa, ele fala muito isso. Se você souber o que você não quer, é excelente. Mas saber o que você quer é muito importante, né? Então, quem é essa Kalinka, essa Ingrid, essa Sônia, essa Cleide, essa Edilane, essa Ana que vão passar, né? Então, quais são os essenciais que eu quero levar para esse outro normal e quais são as coisas que eu não quero levar? É importante ter essa clareza, né? Sim, isso é muito legal. Até perguntaram aqui sobre a diferença entre essencialismo e minimalismo. Isso. São duas metodologias, né? Então, assim, essencial é o que a Ingrid acabou de falar. A gente percebe a prioridade. O minimalismo, ele trabalha com coisas mínimas, né? Básicas. E o essencialismo é o que é essencial para você. Então, eu sou adepta ao essencialismo e não ao minimalismo. Então, são técnicas diferentes. Porque o essencial para mim pode não ser essencial para Ingrid. Então, e o minimalismo é coisas mínimas. É aquela coisa mais clean, aquela coisa... O minimalismo vem muito também da decoração, de você ter coisas mais... com cores mais sóbrias. Então, tem muito essa coisa. E o essencialismo, ele é um conceito de o que faz bem para você. Eu amo, né? Eu sou super organizada, mas eu tenho uma coisa em excesso, que é material de papelaria. Porque eu amo. Eu gosto, para mim é essencial. E tudo bem, não tem problema. Então a gente tem que perceber essas diferenças. Então o essencialismo e o minimalismo, eles são essas vertentes diferentes. Mas é muito legal perceber o que as pessoas estão com a prioridade, né? De, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, para poder encaixar. Isso é fundamental. E uma coisa que as pessoas confundem, né, Ingrid? Produtividade e organização. Sim, essa pergunta que eu queria te fazer, que uma pessoa falou. Quando eu coloquei lá que era organização e produtividade, aí alguém perguntou, mas qual a diferença de organização e produtividade? Então, vamos lá. Muitas pessoas confundem, elas são super parceiras dessas duas palavrinhas mágicas. Nós somos personagens organizados, nós ajudamos a organizar estruturas, rotinas, deixar a coisa num sistema, né? Todo sistemático, para a pessoa poder conseguir de uma forma funcional, que é isso que a gente traz hoje para o cliente. E a produtividade é quando você consegue fazer mais coisas de qualidade em menos tempo, usando o mínimo de recursos possíveis. Tem gente que vive ocupada e acha que é produtiva. Faz um monte de coisa o dia inteiro. Quando você vai ver, ela não fez nada que vá fazer o quê? Crescer ela como uma empresa, crescer ela como pessoa. Ela limpou a casa, limpou o negócio, mas nada daquilo foi importante para ela dar um passo à frente para uma meta, para um objetivo futuro. Não tem nada. Então, assim, tem pessoas que são super ocupadas, se acham as produtivas e não são. Porque produzir, às vezes você pode fazer até pouca coisa, mas se elas forem de qualidade e elas tiverem um resultado no futuro, para uma meta que você tem, para um objetivo que você quer alcançar, aí sim você está sendo produtivo. Eu gosto de, às vezes, por exemplo, tem clientes que gostam de fazer muitas coisas. Eu falo para eles, é importante deixar um espaço reservado na agenda para não fazer nada. Porque existem as urgências que chegam e você tem que fazer. A pessoa produtiva, ela organiza até quando tem urgência. Ela deixa lá um espaço vazio que ela sabe que vai chegar uma urgência. Então, é tão difícil, Kai. Eu acho super difícil deixar espaço vazio. Porque eu sou aquela que eu quero ocupar o espaço. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi nessa quarentena, foi fazer nada na minha varanda. A gente não ficava, tem mesa na varanda, tem rede na varanda, e a gente ficava pouco na varanda. E aí, essa coisa de ver o pôr do sol, isso é uma das coisas que eu quero levar para depois, sabe? Levar mesmo, continuar aproveitando, porque eu tinha mais o hábito de tô com uma inveja de você. Meu sonho é ter uma rede para eu poder balançar na minha varanda. Não tem nem varanda, não tem nem rede. Você sabe que eu, quando mudei de apartamento, isso era um dos critérios de avaliação. Era sol à tarde. O meu é isso. Procurando um apartamento com varanda que dá para colocar rede. Isso, varanda, rede e pôr do sol. Isso era importante. Legal. Ó, a Bru Sarti tá falando que ela também começou a ver o pôr do sol. Legal, Bru, tamo junto, então. É isso aí. Tem porque coisas eu acho tão simples, né? São coisas tão simples que a gente esquece. Sim, e às vezes esse fazer nada, ele não é o ócio produtivo, né?
fazer nada Mas não é exatamente fazer nada. Eu já tive insights incríveis nessa varanda durante essa quarentena. então, olha que interessante, Ingrid. Nos meus estudos, a gente percebe que muita gente passa muito tempo fazendo coisas, mas dormir é importante, descansar mais ainda. Existem várias técnicas, como o Pomodoro, por exemplo, que você trabalha 30 minutos e precisa descansar, porque a mente, ela resgata a energia e você coloca de novo. Então, você volta com muito mais insights, com muito mais ideias. Então, as pessoas acham que você ficar trabalhando o dia inteiro direto é bom, e às vezes não. Às vezes, você parar 5 a 10 minutos faz você produzir muito mais durante o dia do que se você ficasse o tempo inteiro trabalhando. Então, às vezes, as pessoas não sabem disso e acham que vão ficar trabalhando o dia inteiro e vão produzir mais. Na verdade, não. Às vezes, uma paradinha para dar uma respirada, tomar uma água. É importante que você respeite o seu tempo. Às vezes, você está com a cabeça tão dolorida que você está lá tentando terminar um relatório, não consegue, fica lá focada. Às vezes você ir lá tomar um copo d'água e voltar, faz você liberar a mente, os hormônios ali resolverem, você voltar muito mais produtivo e conseguir terminar uma coisa que você não terminava de jeito nenhum. Legal, gente. Então anota aí na listinha de quando forem fazer a sua organização pessoal, a organização do seu dia. 2, não, a Rita Heroína, minha super amiga, te amo. Já tá falando aqui que é importante mesmo deixar um pedacinho, né, de horário, e que ela nunca deixa agenda com espaço para mim. Olha só. Então vamos lá, ó. Precisa, gente. Se vocês ficarem doentes, aí vocês não conseguem cumprir nada na agenda. Então, isso é uma coisa importante. Então, assim, se você. Teve muita gente durante a quarentena que deu um baque, porque fez tanta coisa. E a cobrança, né? Todo mundo mostrando na internet, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Eu preciso fazer também, preciso fazer. E isso dá um baque na gente. Então, é necessário você respeitar o seu ritmo. A gente fala que cada um tem o seu ritmo. Por isso que as ferramentas são diferentes, as metodologias para cada um é diferente. Você não é igual a sua irmã, ao seu irmão, a sua mãe. Cada um tem o seu jeito de agir, a sua metodologia, como se aprende. Tem tudo isso que envolve a organização pessoal. Então, são vários estudos para poder entender como é que vai ser a melhor ferramenta, a metodologia. E isso é legal. Rotina e hábito, que as pessoas confundem muito o que é um, o que é o outro. Isso eu quero. Isso é uma das coisas que eu queria falar com você sobre a questão do hábito, né? Porque bastante gente ela começou com alguns hábitos e outras pessoas reclamaram que não querem esse hábito. E agora, né? Como é que eu desenvolvi? Eu, particularmente, Cá, coincidentemente, não foi proposital mesmo, mas assim, era uma coisa que eu já estava estudando, mas eu de 40 dias para cá, eu tenho estudado bastante sobre a questão dos hábitos, né? Porque eu comecei a fazer um curso sobre longevidade. Então, eu comecei a ter que mudar hábitos que estavam bastante enraizados, bastante mesmo, em relação à alimentação. E aí eu percebi que eu sou do tipo que tem mais facilidade para mudar, mas eu percebo que em volta de mim não tem. E eu percebi também que tem alguns hábitos que quando você muda, ele impacta mais do que outros que a gente muda, né? E aí eu voltei no livro lá sobre a construção dos hábitos, né? No Charles Duhigg. E ele fala sobre os hábitos angulares. Então, eu comecei a fazer, nos últimos 40 dias, quando eu voltei para esse livro, novos estudos. E eu tô achando o máximo relembrar que, na verdade, a gente pode tirar e colocar o hábito que a gente quiser. Sim, alguns hábitos são mais difíceis do que outros, eles vão nos dar um pouco mais de trabalho, mas a verdade é que desde sempre a gente pode mudar hábito. E o que você vê com os seus clientes é isso mesmo? Isso. O que a gente começa a explicar, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando o cliente não tem nada formado é montar rotinas, que é o que a gente faz. As rotinas, elas são o primeiro passo para uma mudança de hábito. Quando você cria a rotina, você está criando passo a passo, que é o que eu e a Ingrid a gente faz na casa dos clientes, mostrar para ele qual é o passo a passo que ele tem que seguir. Por quê? A partir do momento que você tem uma rotina estruturada, aqui, por exemplo, é muito clara a rotina da noite e a rotina da manhã. Coisas que eu tenho que fazer de manhã, à noite, existem várias metodologias, né? Fly Lady fala muito disso, tal, mas existem essas rotinas que são formadas. A partir do momento que essa rotina fica automatizada, mecânica, ela virou um hábito para você. Então, as pessoas, elas tendem, às vezes, a conseguir hábitos ruins, mas porque fizeram daquilo uma rotina e se tornou um hábito. E tem coisas que você demora muito tempo. Então, existem várias técnicas. Demora 20 dias, demora 32, cada um fala alguma coisa, mas é importante que você comece com rotinas. Então, se você quer mudar sua rotina de alimentação, começa criando a rotina de alimentação, né? Você vai mudar esse hábito de comer ruim. Então, coloca. Aí, por exemplo, o menu semanal que a gente coloca na rotina da cliente já ajuda muito a mudar a rotina dela e a criar um novo hábito.
Se você, por exemplo, está em casa, precisa fazer as tarefas domésticas, dividir as tarefas com as pessoas da casa, você cria uma rotina da casa e aí isso vai fazer os hábitos das pessoas dentro da casa mudarem. Se você não tem o hábito de escrever, né? Você sempre esquece dos compromissos. Criar o hábito de escrever numa agenda, de marcar isso também. Você vai fazer disso uma rotina para depois virar um hábito. Quando vira um hábito, já é mecânico. Então fica mais tranquilo. Então o nosso dever na organização pessoal é transformar rotinas boas em hábitos saudáveis. E aí você consegue manter e aí você vai ver que a mudança vai ser muito grande. Então assim, como a Ingrid falou, hábitos às vezes são difíceis e às vezes são fáceis. Vai depender muito da sua força de vontade, de se aquilo for... Tem gente que coloca umas rotinas muito estruturadas e às vezes tem que mudar um pouquinho de cada vez para aquilo se tornar um hábito. Então também não seja radical. Ah, eu não fazia exercício nenhum, agora eu resolvi fazer crossfit. Calma, devagar, né? Vamos devagar. Vamos devagar. Senão não, o corpo cede. Sim, e eu percebo também que algumas vezes a gente quer fazer muita mudança num período muito curto, né? Então, por exemplo, você quer mudar vários hábitos ao mesmo tempo. E aí eu acho mais difícil. Eu acho que seria interessante de cada vez, né? Não precisa começar um e daqui 2 meses o outro, mas começa um agora, começa a se adaptar, daqui 2 semanas, no mínimo, você vai para um outro hábito que você quer. Então, por exemplo, se você nunca usou nunca fez seu planejamento semanal, essa sexta-feira você vai fazer seu planejamento semanal. Se você nunca fez meta na vida, nunca fez lá suas metas, sejam financeiras, metas pessoais, começa a fazer, mas não tudo ao mesmo tempo, senão é muito difícil de gerenciar, né, Ká? Sim, a gente fica frustrado. Isso é uma das coisas que as pessoas às vezes falam que organização é difícil, que organização é chato, porque tentam fazer tudo de uma vez. Assim como no processo de organização residencial, que a gente vai fazendo por partes, a gente vai estruturando, na organização pessoal é da mesma maneira. A gente vai fazendo blocos, vai mudando devagarinho, vai conhecendo ferramentas. E Ingrid, existem mais de 8.000 ferramentas de organização pessoal e produtividade. É muita coisa. Então, não adianta só copiar da amiga. Não adianta. Então, até eu que trabalho com isso, não conheço todas. Imagine quem nunca ouviu falar de nenhuma ferramenta. Então, existem ferramentas, metodologias, e a gente vai testando. E é teste. Vou ver se funciona, não funcionou, vamos mudar, vamos colocar isso. Agora esse, você já ouviu falar dessa? Eu nunca ouvi. Tem gente que, às vezes, pratica alguns hábitos, algumas rotinas, e não sabe que ali por trás tem uma metodologia, né? Tem uma técnica, a gente fala muito de técnica, metodologia, que são coisas diferentes, né? Técnica é quando você tem a habilidade ali de fazer. E metodologia é um passo a passo, que é o que a gente faz. Então, você tem que tentar entender essas diferenças para ver o que é melhor para você. Às vezes, você quer pegar uma coisa mal radical que está todo mundo fazendo e para você não funciona. Sim, isso eu vejo muito. Que tem pessoas que, às vezes, a gente faz isso, né? A gente fica se comparando e se cobrando. Isso é uma coisa, acho que é assim, é o tempo todo que a gente faz. Não precisa fazer menos, né? Isso eu acho que é super importante. Legal, Ká. Ó, aí eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte: como é que eu faço para descobrir que a ferramenta funciona para mim? Eu testo ou não? É isso? Sim, tem que testar. Sim. Tá, mas daí baseado uma nos vez perfis também, né? Então, é baseado nos perfis assim, por exemplo. Tem muita gente que tentou sair da agenda de papel porque tá todo mundo no digital, tecnológico, e não consegue se organizar de jeito nenhum. Falou, gente, vocês não precisam abandonar o papel. As pessoas estão tecnológicas, mas se a organização funciona para você, a gente vê que os maiores executivos, eu já atendi vários executivos, eles não saem da agenda de papel de jeito nenhum. É uma coisa enraizada, é um hábito que já ficou para eles e funciona para eles. Então, organização é o que funciona para você. A organização pessoal da mesma maneira. Existem várias ferramentas, existem várias metodologias e é você pegar. Às vezes, o que acontece? Eu, às vezes, indico algum aplicativo para um cliente que eu acho o máximo. O cliente não gosta. E, às vezes, tem uns aplicativos que eu não gosto, indico para o cliente, ele acha o máximo. Então, é muito da pessoa, da usabilidade da pessoa, do perfil da pessoa. Tem aplicativos que são bem mais visuais. Eu, por exemplo, adoro coisas coloridas. Mas eu tenho clientes mais cleans, que gostam de coisas mais básicas, sem cores, sem muitas funcionalidades. Então, é muito perfil. Então, para você saber se a ferramenta funciona, se o aplicativo vai funcionar para você, testa. O que é importante? Tem gente que quer ganhar o mundo inteiro. Então, para uma atividade, pega todos os aplicativos que quer fazer. O que eu vou dar aqui de dica para quem está aqui assistindo a gente, Ingrid? A gente precisa ter 2 aplicativos básicos para começar aplicativos ou ferramentas, para começar a organização. Sem dúvida nenhuma, é a agenda.
seja de papel, seja no celular. Eu, por exemplo, eu tenho Planner, tenho Google Calendar, tem várias coisas. Então, você tem tanto analógico como digital. Mas para marcar compromissos. As pessoas ficam tentando guardar os compromissos na cabeça e esquecem, atrasam. Então, isso é primordial para quem quer começar a se organizar. Uma agenda, seja digital, seja de papel, para anotar compromissos, tá? Lembre-se que agenda é para anotar compromissos. Data e hora marcada, para você não esquecer. Outra coisa que a pessoa precisa ter, um gerenciador. Compromisso, então, vamos lá, Cá, seria uma reunião, uma consulta médico, médica, um exame, tudo que tiver uma hora live, marcada, é um enfim, compromisso. coisas com a natação, isso entra, por exemplo, repetitivo, Isso. coisas repetitivas. Ok, a Se meditação. tem hora, data marcada, por exemplo, eu tenho toda segunda às 2 da tarde, então é um compromisso. Então, tudo que tem hora e data marcada. Legal, então com esse raciocínio, se eu quiser colocar na minha agenda, como a Rita estava comentando, que ela nunca coloca nada para mim, alguma coisa para ela é na agenda que ela tem que começar a colocar um compromisso como com ela. Por exemplo, a rotina dela, de cuidar dela, de fazer a ginástica, de fazer a meditação, ela pode colocar, porque vai ter dia e hora marcada. Então, isso é compromisso. Legal. Diferente do que as pessoas fazem, que são as tarefas. Tem muita gente que às vezes enche a agenda de tarefa. E tarefa é uma coisa que a gente tem que levar à parte da agenda. A gente pode usar, de repente, a agenda de papel para anotar as tarefas? Sim, mas não na parte dos compromissos. Porque as tarefas, elas não têm hora nem data marcada. Você vai ter que ir fazendo. Então, você vai estipular o horário na sua agenda em que você consegue encaixá-la. Então, é diferente isso. Tem muita gente que enche a agenda de tarefa e depois não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Então, lembre-se que a agenda é para marcar compromissos, tudo com data e hora marcada. E as tarefas, que é tudo que você tem que fazer para um projeto, ou de repente fazer compras. Você vai fazer compras. E aí você fala assim, eu preciso fazer, é uma tarefa. Se eu coloco que eu tenho que fazer compras às 8 horas, virou um compromisso. Então, tá aí a diferença. Então, quando você tem data e hora marcada, virou um compromisso. Então, eu sou obrigada a fazer naquele horário. Quando a tarefa quando não tem data marcada, ela é uma tarefa simples. Então, eu posso fazer no decorrer do meu dia. Então, tem várias coisas. Por exemplo, tem gente que me pergunta sobre aniversário. Aniversário, ele tem a data, né? Mas eu geralmente marco aniversário na agenda. Por quê? Porque eu preciso ligar durante o dia para aquela pessoa. Mas não necessariamente precisa ser em tal horário. Então, você coloca lá na agenda como eu não posso passar daquele dia. Então, é um compromisso do dia. E aí você vai fazer. Então, tem várias coisas que as pessoas às vezes não percebem e enchem a agenda de tarefas e você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Às vezes, o que a gente não fez durante uma semana inteira que a gente estava meio pouco produtivo, a gente quer resolver tudo numa semana só. Isso é uma coisa bem comum, né? Sim, aí junta tudo, você não consegue fazer nada ou faz mal feito. Então, você vai fazendo nas coxas. Às vezes, o que você faz? Quando você tem uma pessoa... Eu, por exemplo, adoro fazer listinha de tarefa, né? É aquele do cheque. Isso dá uma energia. Quando você faz o cheque de que você terminou, já é comprovado cientificamente que isso mexe no nosso cérebro e faz a gente produzir mais. Então, quando você faz uma listinha, pode ser no celular, pode ser no aplicativo de gerenciador de tarefas, pode ser no papel. Faz lá o quadradinho, vai colocando tudo que você tem que fazer. Só que o que é importante? Você saber o que naquela lista é prioridade. O que você tem que fazer? Que às vezes você está procrastinando. E uma coisa que as pessoas falam, né? Todo mundo é procrastinador, Ingrid. E isso é saudável, é normal. Porque às vezes a nossa mente faz a gente procrastinar porque a gente ainda não tem certeza daquela ação. Então isso também é uma coisa... As pessoas podem ser procrastinadoras, você só não pode procrastinar o tempo inteiro, né? Tem gente não, que você vira uma coisa meio crônica. É aquele cara que nunca faz nada no dia e no horário, né? Sim. Então, procrastinar é saudável, mas você não pode ser o tempo inteiro procrastinador. Tudo que você faz, você deixa para depois. Você é a pessoa que nunca conclui seus projetos, que nunca faz as suas metas, que nunca chega na hora. E aí você vira o desorganizado, o deixa para lá e você realmente se sente frustrado que você não consegue efetivar nada na sua vida. Então, isso é importante. Então, ser procrastinador, às vezes é saudável. A gente às vezes vai deixando para depois pelo medo de fazer alguma ação. Mas ser o tempo inteiro procrastinador não é saudável. Legal. Ó, a Ana Flávia tá lembrando aqui, né? Lembrando que o compromisso começa 30 minutos antes. Então, acho que são duas coisas interessantes da gente quando pensa nos compromissos, né? Até por uma questão de gestão do tempo. Tudo que a gente marca de compromisso, gente, ele tem sim um horário para começar, mas assim, se o médico tá marcado para 8h30, você não vai colocar na sua agenda 8h30, porque senão você vai... Tem que calcular o Exatamente, tempo de você tem que calcular o deslocamento, e assim, o deslocamento é o que eu costumo chamar de tarefas invisíveis, porque ele vai
ele vai dar a hora que você vai se arrumar. Por exemplo, a nossa live, ela não começa às 8, né? Ela começa às 7 horas, porque você vai se arrumar, você vai dar montar a estrutura. Dar uma geral no visual, colocar iluminação, para não parecer que você está num beco sem saída. Você vai preparar o roteiro, você vai olhar as perguntas que te fizeram. Então, tudo isso são essas tarefinhas aí que eu costumo chamar de invisíveis, que elas estão anexadas nos compromissos. Então, é importante que quem esteja nos assistindo identifique, junto com os compromissos que você quer, quais são as tarefas que estão incluídas. Então, vou dar um exemplo claro. Quando eu comecei a fazer yoga numa escola, eu já nem estou mais nessa escola, mas eu fiquei lá 4 anos fazendo. E aí eu percebi que, assim, não eram 50 minutos de aula. Tinha os 10, 15 que eu me arrumava. Tinha o trânsito que eu pegava até lá, não era longe, mas eu levava uns 15 minutos para chegar e conseguir estacionar meu carro. O dia que eu não conseguia estacionar na porta, eu tinha que dar outra volta no quarteirão para estacionar antes da escola. Ou seja, eram tarefinhas que, se você não calcular o tempo, você não consegue cumprir seu compromisso você com chega qualidade. Atrasado, né? Isso, ou seja, a gente precisa a pior calcular, coisa é você né? chegar atrasado. Então, assim, as pessoas falam assim, mas eu marquei tal horário. Mas se você calculou quanto tempo? Eu sempre olho no Google Maps, eu vejo, eu já saio com a previsão de que eu posso chegar atrasada, que pode acontecer algum acidente no caminho. Então, tudo isso a gente tem que prever para que a gente consiga realmente ver essa parte de deslocamento. Quantas pessoas, Ingrid, já não começam uma reunião sem se preparar para a reunião? Não leram ata de reunião, não leram o que precisa falar na reunião, chega lá e fica ouvindo. E aí a reunião não é produtiva, porque você não se preparou antes para a reunião. Então, as tarefas invisíveis que você comentou são essenciais para você chegar preparado. A gente aqui estudou um roteiro, a gente preparou todo um roteiro para passar para vocês, para não chegar aqui e ficar, é feio, é ruim. Então, várias tarefas da nossa vida têm essas tarefas invisíveis, né? Você vai preparar alguma coisa, você tem que deixar. Eu adoro fazer o almoço, tá? Eu vou ficar 1 hora fazendo almoço, mas aí eu tenho que cortar as coisas. Tem todas umas áreas até preparar. Então, tento deixar tudo antes pronto para agilizar esse processo. Então, isso é importante. Isso eu acho que é super importante. E uma outra coisa que eu queria que você comentasse seria assim: a gente, quando estuda organização pessoal, a gente tem, óbvio, a questão de o que é que você quer, né? Então, quais são as suas prioridades do dia. Mas a gente tem também, Cá, uma questão de que, mesmo que a gente tenha várias prioridades, muitas vezes a gente tem que optar quais que a gente vai fazer agora. Porque o nosso dia, ele tem uma quantidade X de horas. Então, por exemplo, se você quer trabalhar 8 horas por dia e você está fazendo home office, você não vai conseguir ficar 8 horas por dia naquele mesmo projeto. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Você já falou um pouquinho no início sobre a questão do descanso, sobre a questão do sono, inclusive no livro O Essencialismo. Depois, gente, eu vou postar o Essencialismo e eu vou postar o do hábito, tá? Porque eu tenho uma resenha lá no meu blog sobre o essencialismo. Quem quiser ver, tem resenha lá no blog. Então tá. Então você passa também depois esse link que eu vou postar para as meninas e para os meninos que estão assistindo a gente. Então, quando a gente fala sobre essa questão do parar, é extremamente importante. Nessa quarentena, eu percebi que uma das coisas interessantes que eu ouço muita gente falar que quer levar para o pós-quarentena é o hábito de almoçar, mas não almoçar corrido e nem almoçar com o celular do lado. Porque quando você está no escritório, você almoça respondendo mensagem de alguém, ou quando você está lá no seu projeto de organização, você aproveita o seu horário que era para você descansar para para dar uma olhadinha no celular. Essa olhadinha, né, é muito louca. Inclusive, a Gabi Brasil fala muito disso, né? Ela fala, vou só dar uma olhadinha, mas não vou responder agora. E, na verdade, você já fica envolvido com o assunto. Então, no livro Essencialismo, ele diz que a gente precisa preservar o bem mais precioso que a gente tem, que é o nós mesmos, né? Eu sei que a gente está aqui num grupo da maior parte que são mulheres e a gente tem a tendência de querer cuidar primeiro da Laís, primeiro do Rafael e depois da Kalinka, né? Primeiro do meu filho, depois de todo mundo, mas é muito importante, isso é uma coisa que eu queria que você comentasse, como é que você orienta seus clientes, que a gente tenha a gente mesmo como prioridade e que a gente tenha o nosso descanso do dia como prioridade, porque eu acho muito importante, né? Qual a experiência que você tem sobre isso, Ká? O que eu pude perceber?
Em relação a hábitos, eu, por exemplo, agora na quarentena eu parei de correr, porque eu fazia corrida de rua, então é uma coisa que me faz falta por causa de liberar adrenalina, tudo isso. Mas uma das coisas mais importantes, as pessoas produtivas, elas dormem bem. Às vezes nem sempre a gente fala de dormir 8 horas, é o padrão das pessoas, mas tem gente que dormindo 5, 6 horas já volta outra pessoa. Então você tem que conhecer mesmo você e saber. Dormir faz bem. Ter tempo para. A gente tem gente que, por exemplo, nas tarefas, quando eu estou fazendo a organização, fazendo o que a gente chama de diagnóstico do cliente, eu pergunto: quanto tempo você demora para tomar seu banho, fazer sua higiene pessoal? Fazer essas coisas, as pessoas não colocam na hora. Eu acho que. E tem muita gente que sai direto da cama, vai direto trabalhar, não escovou o dente, não lavou o rosto, não tomou um banho. E isso são cuidados de higiene pessoal. Agora, com a pandemia, muitas pessoas estão lavando as mãos. Isso era uma coisa para ser óbvia para todo mundo. Chegou da rua, a rua é suja, mesmo com vírus ou sem vírus. Limpou os calçados, né? A gente tá acostumada a limpar os calçados porque você veio da rua. E as pessoas não faziam esses hábitos que eram simples, mas são pequenos hábitos que fazem você. Então, cuidar de você são pequenas coisas. Muita gente parou de fazer agora durante a quarentena sobrancelha, cabelo, principalmente as mulheres, unha. E isso afeta a nossa autoestima. Isso é uma coisa muito interessante nos estudos, porque assim, se você está com a autoestima baixa, você não tem energia para produzir. Você acaba produzindo menos, você acaba transparecendo para as pessoas à sua volta tristeza. Então, quando você se cuida, você está bonita, você está de bem, você não precisa estar sempre maquiada. Mas se você está saudável, se você está cuidando de você, se você está se sentindo bem, isso faz você se sentir bem, faz você produzir melhor. Quando eu falo assim, a gente vai sempre cuidar dos filhos antes da gente. Mas se a gente estiver doente, se a gente estiver mal, a gente não vai conseguir cuidar dos nossos filhos. Então, isso é uma coisa de prioridade realmente. Cuidar de você faz com que você esteja cuidando de todos ao seu redor. Então, quando eu faço o diagnóstico do meu cliente, eu pergunto: tem esse tempo para você? Tempo de leitura? Tem pessoas que precisam ocupar a mente. Tempo para ficar sozinho. A gente precisa, às vezes, não ter ninguém do nosso lado para a gente poder refletir. E você precisa ter um tempo assim. Às vezes Cara, nessa quarentena tem muita gente que tá precisando ficar sozinho, porque tá cheio de gente. Tem gente que só fica sozinho no banheiro, né? Só assim pra ficar sozinho. Porque no resto da casa, com todo mundo na casa, você não tem espaço pra ficar sozinho. Verdade. O meu eu filho nem mais tava banheiro, não tenho mais sozinha. É com ela aí junto. Verdade. O meu filho estava comentando hoje que ele tem um amigo que mora numa casa com outros 4 irmãos. Então, são 7 pessoas. Eu disse, essa mãe, eu tenho certeza que vai daqui para o céu direto. Porque faz 3 meses que ela não fica sozinha, provavelmente. Uma loucura, né? Então, é importante reservar. Assim, e respeitar. Todos na casa precisam um se respeitar o outro. Então, aqui, por exemplo, na minha casa, a gente fez esse revezamento, eu e meu marido. Dele ficar com a pequenininha enquanto eu trabalho, para que os dois conseguissem trabalhar. A gente tá exausto, porque eu termino de ficar o dia inteiro com ela, eu começo ainda minha rotina, meu turno de trabalho, até altas horas. E aí eu vou dormir, para eu poder acordar 6 da manhã, continuar com ela. Então, é cansativo, mas é necessário fazer essas adaptações agora, durante a quarentena. E o que a gente vai tirar de tudo isso? Nossa, quando isso passar, vai ser fácil, vai ser moleza fazer isso. Então, é importante você ir colocando. Se agora tá difícil, depois vai melhorar. É verdade. Ó, a Lívia tá colocando aqui, estou considerando um tesouro para as minhas unhas. É verdade, ficou chique fazer unha. Eu tenho uma amiga empreendedora que também disse a semana passada, eu acho, ou a outra, enfim, falando assim que ela não vê a hora de voltar para a vida dela de cabelo escovado e unha feita, mas é isso. Né? Sobrancelha. Olha o tamanho do meu cabelo. É enorme. Eu vou tentar cortar pelo menos as pontinhas. Isso eu acho uma coisa muito interessante, Cá, porque a gente desconecta os nossos cuidados pessoais e o tempo pra gente. A mulher, ela faz isso de monte. Então eu percebo muito assim, sabe? Tem que buscar as crianças no treino, né? Sei lá, então a mulher, ela deixa de ir na natação dela, no pilates dela e vai buscar as crianças no treino. Os homens não fazem isso, eles deixam as crianças esperando lá na porta da escola e depois eles vão. Então é muito interessante como a gente é muito mais envolvida com isso. E é claro que eu não tô aqui orientando que vocês deixem seus filhos pequenos na porta da escola, não é isso, mas é só pra gente colocar, pra gente pontuar que precisa ter o espaço
que você vai cuidar de você. Ó, a Claudinha Pili tá falando que já cortou o cabelo dela 3 vezes. Legal. Claudinha, você tá precisando cortar o cabelo da Cá, então, hein? Olha o tamanho, Cláudia. Tá muito... Eu cortei só as pontinhas. O pessoal já tá falando assim, nossa, o cabelo tá enorme. Então, já. É isso. Legal. Bom, acho que pra gente finalizar, Cá, eu sei que você já falou aqui sobre as demandas pessoais, desse equilíbrio, profissionais da casa, etc. Aí vamos falar, então, só uma coisinha que eu queria perguntar, que é ainda sobre a questão do hábito ruim, né? Que tem uma pergunta da Suzana, tá? Que ela falou aqui. Por que parece tão difícil adquirir hábitos ruins e tão difícil depois você mudar, né? Ela fala assim, hábitos de organização parecem difíceis de adquirir. Eu acho que, na verdade, é um pouco de mito, né? Ou um pouco de achar que... É o que é fácil para você. Tem gente que acha mais fácil alguns hábitos e aí são esses hábitos ruins, né? O hábito de comer todo dia, comer um monte de porcaria é muito legal. E isso dá uma satisfação. Então é mais fácil eu começar a comer um monte de coisa do que eu, de repente, comer coisas saudáveis. Porque a gente tem algumas ideologias no histórico de todo mundo de aprender que comer salada é só pra gente que é magrinha. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas e pensar sempre na nossa saúde. Eu sou uma péssima cozinheira, eu não cozinho muito bem. Mas eu fui obrigada a começar a cozinhar pra minha família, porque a Laís veio e eu não ia dar qualquer coisa pra ela. Então eu falei isso pra você. Você falou que eu ia virar uma cozinheira. Agora eu cozinho todos os dias, almoço, jantar. Ela come tudo quanto é fruta, come legumes. A menina come melhor do que eu. E eu tenho que acompanhar. Legal. Então, isso são coisas. Então, assim, quando a coisa não é uma obrigação, porque as pessoas, quando elas já chegam com rejeição, provavelmente ela não vai conseguir adquirir aquele hábito. Então, se o hábito ela não quer. Então, por que o cérebro dela vai entender que ela quer aquele hábito? Então, até, por exemplo, pessoas que param de fumar, esse tipo de coisa, ela precisa primeiro colocar na mente que ela quer realmente parar de fumar. Quando ela coloca isso na mente, fica muito mais fácil ela parar. Isso com qualquer outro hábito. Eu amo chocolate, eu sou uma chocolatra e tal. Quando eu tô estressada, nervosa, principalmente na quarentena, eu preciso comer um chocolatinho. Mas eu não preciso comer. Antes eu comia uma barra, não, comer um pouquinho, só pra dar uma tranquilizada. Isso faz bem. E você pode. Tudo em excesso faz mal. Inclusive coisas boas e coisas ruins. Então, é bom a gente dosar, de ter esse equilíbrio da nossa vida. O que vai ser bom agora? Às vezes eu posso dar uma quebradinha, comer uma pizzinha durante a semana porque tá estressante, beleza. Mas depois volta a comer normalmente. E você já sabe o que é bom ou ruim, né? As pessoas já sabem que comer bem faz bem. Mas o problema é que dá trabalho, essa coisa. Então, a preguiça, a procrastinação faz você evitar de criar esses hábitos bons. Bacana, muito bom. Então eu queria, pra gente finalizar, pegar 3 coisinhas aqui que você falou, que eu anotei, que eu acho muito importantes. Então, para quem tá assistindo a gente, a Kalinka falou muitas coisas legais, né? A Rosália, eu falo rápido, eu penso rápido. Ela fala, aliás, estamos com saudade de você. Ela fala. Eu acho super engraçado. Pessoal, eu falo, gente, eu penso muito rápido, então eu tenho que colocar todo o conteúdo. A gente aqui tem 1 hora para falar. Eu queria falar muito muita mais. coisa. Mas nós estamos bem, a gente não tá atrasada. O Instagram não vai derrubar a gente. Então tem algumas que ficam até mais de 1 hora, viu? Verdade, esses dias eu vi. Esses dias eu saí de uma live e quando eu olhei de novo ainda tava. Eu falei, gente, acho que quem tem assim 1 milhão de seguidores pode fazer 3 horas de live. Tem alguns Instagrams que estão ficando mais de 1 hora já. É verdade. Bom, a primeira coisa, gente, priorizar o que é importante para você. Portanto, vocês vão precisar fazer uma lista do que é essencial. Essa palavra eu acho que é assim, perfeita, né? Saber o que é essencial para você e aí o resto é o resto, ok? Então, qual é a sua prioridade? Eu amanhã, por exemplo, faço 20 anos de casada. Era para ter outra comemoração, mas vai ter um almoço para 3 pessoas e um cachorro aqui em casa. Então, amanhã vai minha prioridade do dia não vai ser fazer outras coisas, vai ser curtir um pouquinho esse momento, né? Com certeza. Uma coisa que a Ká falou que é muito legal, que é desacelerar. Existe um livro aí sobre esse assunto também que a gente pode postar e a gente pode 1 hora de repente fazer uma live só sobre desacelerar, que é muito legal. Inclui você na sua agenda quando você for aí retomar suas atividades, incluir tempo para você, ok? Coloque como compromisso, né?
Acho que como compromisso seria uma coisa super legal de colocar, né, Cá? Colocar eu mesma lá, horário da Ingrid, acho que é sensacional. Você colocar como compromisso. E saber que para você mudar o hábito, você precisa saber qual é o hábito que você quer mudar, ter clareza sobre ele. A Cá falou uma coisa muito legal, que é você ter força de vontade. No próprio livro do Charles Duhigg, ele fala sobre isso, sobre que precisa ter. Os que têm força de vontade chegam mais longe nas mudanças de hábitos do que quem não tem. Então, acho que esse é necessário. É impossível você olhar. E para a gente fechar, eu queria dar uma questão aqui que eu acho que é importante, gente, que é assim, ó, pense onde você está hoje em termos de organização, e não pense nos seus amigos, nem na sua amiga, que comparação não é legal. Não compara com o que ela com os aplicativos que ela tem, né? Com o que funciona para ela, mas tenta começar com algo que funciona para você. A grama do vizinho é sempre mais verde, né, Ingrid? Sempre mais, a comida é mais gostosa, ele sempre comida melhor, tudo isso, é uma loucura. Quando você parar de comparar, você vai conseguir realizar. Isso é fácil. Eu, por exemplo, se eu ficar comparando o que meu filho faz de tarefa doméstica com os filhos que Claudinha Pili, que está aqui com a gente, fazem muito mais tarefas que o meu. Aí eu fico pensando, eu falo, gente, eu acho que eu sou a sabida das tarefas, mas ela toca o terror, o Pedro lava o banheiro. Conheço bem. Seja... Ela já me estimulou a fazer isso com a Laís. Laís já tá varrendo a casa. A Laís já tá prendendo roupa no varal. Ou seja, não dá pra gente ficar tentando achar que tudo que funciona na outra casa vai funcionar pra gente. Então, vamos nos despir da comparação com o outro. Tentar olhar o que faz bem pra gente, né? O que é gostoso pra gente e seguir adiante e começar. Porque eu acho que só não se organiza quem não começa, né, cara? Tem que começar. Eu digo que a organização é um processo. Você precisa começar e fazendo para poder você conseguir chegar. Tem gente que quer se tornar organizado de um dia para o outro. Não. Até quem já é organizado está sempre em processo. A gente está sempre evoluindo, conhecendo ferramentas, metodologias novas. Então, é um trabalho de evolução. Legal, ótimo. Então tá bom. Meninas, a live vai ficar gravada. Eu tentarei colocar no IGTV. Eu vou baixar pra cá, colocar também no dela depois. Já vai direto pro IGTV. Então tá. Então no meu vai, mas esses dias deu pau e não foi pros dois. Então vamos ver. Não sei, é meio novo isso, né? As minhas já estão indo todas pro IGTV. Então, sábado, sexta, sei lá que dia eu fiz uma que não apareceu. Não sei se eu fiz alguma coisa errada, porque eu não sou tão sabida como você, né? A organização digital também é necessária, viu? É verdade, a gente vai fazer uma live sobre organização digital, mas eu espero que ele vai ficar gravado, tá? Cá, foi um prazer enorme, eu tô morrendo de saudade. Obrigada por disponibilizar o seu tempo. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso. É sempre bom te ver, te encontrar, mesmo que seja online, é muito bom te ver. Obrigada, meu amor. Gente, boa noite para vocês. Obrigada pela audiência, pelas interações, foi ótimo. Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.